Caríssimos, aqui que vos fala é professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na história. Antes de iniciar, gostaria de contar com seu like, a sua inscrição no canal e, se possível, compartilhar. Esse que vos fala ficaria muito feliz. Hoje nós falaremos da história de Santa Catarina, especificamente da Ponte Hercílio Luz. Deixando bem claro que muitas pessoas questionam o custo da restauração dessa ponte. Eu queria dar a minha opinião. A ponte, na verdade, é um patrimônio histórico. E eu, como manezinho, apaixonado por Florianópolis, e essa ponte realmente foi um marco na minha vida. Quando morei muito tempo fora, quando chegava, olhava a Ponte Hercílio Luz, o meu coração batia muito rápido. E lhes digo o seguinte: esse custo da ponte é problema de gestão e que quem tem que resolver, obviamente, não são os historiadores. Eu vejo a ponte como um patrimônio histórico. Lamentável justamente essa exorbitância na sua restauração, mas é um patrimônio histórico que não pode ser desprezado. Essa é a opinião de um historiador, de um professor de história, que tem muito amor por Santa Catarina e por Florianópolis, e também a amada São José, que é a cidade que me acolhe hoje. Bom, vamos falar então da Ponte Hercílio Luz. Para conversarmos sobre a Ponte Hercílio Luz, torna-se necessário estudarmos um pouquinho a história do Brasil República. Em 1891, o presidente do Brasil, então eleito, Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha como seu vice Floriano Peixoto, renunciou por uma série de fatores. Floriano Peixoto assumiu a presidência do Brasil e, de acordo com a Constituição Federal de 1891, ele deveria convocar novas eleições, porque tinha menos de 2 anos de governo. Floriano Peixoto, na sua teimosia, resolveu levar o mandato até o fim, desrespeitando a própria Constituição. Ele tinha o singelo apelido de Marechal de Ferro. Floriano Peixoto, então, governa sem a intenção de convocar novas eleições. Aqui no Sul vai ocorrer uma guerra civil. É a chamada Revolução Federalista, de 1893 até 1895. A Revolução Federalista questionava o governo de Floriano Peixoto. E muitas pessoas aqui no sul do Brasil apoiavam este movimento. E em Santa Catarina também. E no Desterro também existiam muitas pessoas que apoiavam esse movimento. Bom, em Santa Catarina, em 1893, nós tínhamos então um governo que apoiava Floriano Peixoto. O coronel, então, representante do governo, Antônio Moreira César, pegou os opositores do governo federal, levou esses opositores para a ilha de Anhatumirim, um total de 298 pessoas, a elite pensante aqui do Sul, e os fuzilou, a mando de Floriano Peixoto, apesar de ele ter negado isto algumas vezes. Só gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte detalhe. Observem, nós não temos aqui nenhuma praça chamada Floriano Peixoto, nenhum monumento de Floriano Peixoto, e exatamente isso acontece devido a esse ato insano desses fuzilamentos em Anhatumirim. Bom,
o que é que tem isso a ver com a ponte? Perguntarão vocês. Na época, em 1894, no último ano do governo de Floriano Peixoto, está no governo o engenheiro Hercílio Pedro da Luz. Ele, apoiando o governo de Floriano Peixoto, resolve homenagear Floriano e mudou o nome da capital de Desterro para Florianópolis, cidade de Floriano, 17 de maio de 1894, já no final da Revolução Federalista. Isso era uma forma de provocação aos federalistas. Bom, passado isto, esse nome Hercílio Pedro da Luz aparece novamente. 1922, 1926, seria o governo novamente do engenheiro Hercílio Pedro da Luz. Eu digo 1926 seria porque ele não vai terminar o mandato. Ele tem uma obsessão: construir a ponte que ligaria o continente à ilha de Santa Catarina. E ele denominaria essa ponte, essa ligação, de Ponte da Independência. Autoriza então Hercílio Luz a que o Estado de Santa Catarina faça vários empréstimos comprometendo as finanças do Estado para a construção desta ponte. Bom, agora vamos ver então os dados específicos e a história que envolve a construção da ponte Hercílio Luz. Ela foi construída entre 1922 a 1926. O Hercílio Luz não vai ver essa construção até o fim. Ele morre antes da construção da ponte Hercílio Luz ser terminada. Bom, o que acontece é o seguinte: foi contratada uma empresa americana para a construção da ponte e o engenheiro responsável, o engenheiro David Stemann, ele era americano e fazia parte da Robson Stemann Associadas. Era a empresa responsável pela construção da ponte. A inauguração da ponte foi no dia 13 de maio de 1926, já no governo de Antônio Vicente Bulcão Viana. O Hercílio Luz, governador, estava com a saúde abalada e já desenganado pelos médicos. Bom, sabiam que ele não viveria muito. Nós estamos no ano de 1924. Foi construída então, próxima à Praça 15, uma miniatura da ponte Hercílio Luz, 50 vezes, numa escala 50 vezes menor. E ele inaugura simbolicamente a ponte no dia 8 de outubro de 1924. 12 dias depois, faleceu o governador Hercílio Luz. A ponte, que levaria o nome de Ponte da Independência, passou a ser chamada então de Ponte Hercílio Luz, homenageando o governador. A Ponte Hercílio Luz tem alguns dados técnicos para conhecermos um pouquinho melhor. Extensão da ponte, 821 metros, composta por 28 vãos, com 12 torres, com duas torres principais e 12 torres secundárias. A altura da ponte é 74 metros. A altura em relação ao mar, 30 metros. Peso da ponte, 5.000 toneladas. Os pilares consumiram, para a construção dos pilares da ponte, foram consumidos 14.000 metros cúbicos de concreto. E o vão central dessa ponte pêncil é de 339
metros. Essa, então, é a ponte Hercílio Luz, originalmente na cor preta, posteriormente na cor prata. Agora ficamos na expectativa para a sua restauração definitiva e preservando esse patrimônio histórico de Santa Catarina. Aqui foi Marcão na História, pedindo o seu like, a sua curtida e a sua inscrição. E nos vemos em uma outra oportunidade. Um abraço, fui!